Hora de conversar com Juliana Rosa, temos dois assuntos. Primeiro, a reunião do Copom, que começa hoje e termina amanhã com a nova taxa de juros, possivelmente uma nova redução, e o boletim Focus, que foi divulgado com um dia de atraso por causa de uma operação padrão realizada por funcionários do Banco Central. A semana começou movimentada, Ju, bom dia. Pois é, bom dia, Megali, Carla, bom dia para o nosso ouvinte. Os funcionários do Banco Central estão, desde o ano passado, fazendo essas operações padrões, com suas pequenas paralisações em protesto à falta de reajuste salarial. A gente vê ali dentro do governo federal uma série de movimentações, Receita Federal também, fazendo essas movimentações. Então, a gente tem o atraso aí de pesquisas econômicas. Esse levantamento divulgado, então, hoje, que normalmente sai às segundas-feiras, mostra na semana de decisão aí do Copom, do Banco Central, que a expectativa de inflação para esse ano diminuiu um pouco. Está agora em 3,81% a previsão para a inflação desse ano. Isso por quê? Porque na semana passada saiu a prévia da inflação oficial do país, a gente deu aqui na sexta-feira, que veio abaixo do previsto. E com isso as previsões foram revistas para baixo. Agora, você tem, de qualquer maneira, uma perspectiva que está mantida, que é o Banco Central, de qualquer maneira, cortar os juros essa semana em meio ponto percentual. O juro está 11,75%, então baixaria para 11,25% e faria 3 cortes de meio ponto percentual de agora até maio. Aí o juro cairia para 10%, e de 10 até 9, o Banco Central, o que se espera é que ele vá calibrando mais devagar para ir sentindo o movimento ali, o timing, certo? Para poder chegar nessa taxa de juros a 9%. E a questão principal aí, quando a gente olha a taxa de juros, primeiro você tem um lado, obviamente, positivo, que a expectativa desse ano é que com o juro menor, a gente tem um estímulo a crédito. Então, isso vai ajudar a economia, as pessoas a poderem renegociar dívidas e fazer compras de setores que dependem mais de crédito. Estava muito caro, setor imobiliário, eletrodomésticos, veículos também pode dar uma melhorada esse ano. Por outro lado, o que a gente está acompanhando, você viu ontem aquela discussão fiscal. O governo teve o segundo maior rombo das contas públicas no ano passado. Mesmo tirando a questão de coisas que são extraordinárias, né, que foi a questão do pagamento de precatórios, que são dívidas que o governo precisa pagar e resolveu antecipar tudo, dívidas que o governo perdeu na justiça, colocadas aí por empresas, pessoas físicas. Isso estava sendo empurrado com a barriga, o governo resolveu pagar tudo de uma vez, o que é considerado até por especialistas positivo, para dar transparência, não ficar empurrando uma dívida para dentro do armário. Mas, enfim, tirando a questão do precatório e tirando também uma questão extraordinária, que foi a compensação por estados com a perda de redução do ICMS e tal, aquela medida do ano anterior, de qualquer maneira é um rombo muito grande. Foram mais de 130 bilhões de reais de diferença entre o que o governo gastou e o que o governo recebeu. Por que isso é importante nessa discussão de juros? Porque juro é o custo do dinheiro. Quanto é que custa emprestar para o país? Um país que despolpa, né, que gasta mais do que arrecada, ele tem que ir para o mercado financeiro se financiar. E quanto mais o mercado acredita que o país está numa trilha de responsabilidade, está buscando reduzir esse rombo, a tendência é que vá confiando mais e pedindo juro menor. E isso impacta o juro que todos nós acabamos pagando na economia, né? Esse juro do país reflete o quanto que o país tem de confiança também para atrair investidores para comprar sua dívida pública. O governo está insistindo que vai continuar tentando cumprir a meta do déficit zero, ou seja, tentar acabar com esse rombo esse ano e equiparar gastos e receitas, mas pelo andar da carruagem, não se espera que isso seja possível.
a previsão é que falte aí em torno de 90 bilhões de reais, mais ou menos. 90 bi seria menos que os 138 bi do ano passado. Você tem aí alguma melhora. Mas o mais importante vai ser entender, que eu acho que isso que não está muito claro, o quanto que o governo e o Congresso também, né, que a gente está vendo que não para de querer gastar com emendas absurdas, um fundo eleitoral bilionário, o quanto que vai ser possível politicamente costurar essa entrega do déficit zero, enfim, ou o mais perto possível, né? Porque o mais importante nem vai ser o déficit zero, o que se espera hoje é que vai ter um déficit, mas que haja uma movimentação política no sentido de mostrar que a questão da responsabilidade fiscal ainda é uma questão valiosa para o governo. Então, a gente vai acompanhar esses detalhes porque isso impacta a valorização da moeda, isso impacta a inflação, então impacta juros também. Então, por isso vai ser tão importante a gente tentar entender aí, pelo menos nesse começo de ano, março vai sair o primeiro relatório de receitas e despesas e o governo vai ter que mostrar, tintim por tintim, todos os números ali, para poder provar que ainda tem chance de entregar algo parecido com o que está sendo prometido aí pela Meta. Porque o Haddad continua falando em déficit zero, porque tem que falar mesmo, né? Jogar a toalha será pior. Mas, enfim, a impressão que dá é que todas as gavetas já foram abertas, todas as almofadas já foram removidas em busca de moedinhas e não tem mais onde procurar grana. E não só não apareceu alguma economia, como os gastos têm aumentado, né? E a gente agora tem esse resultado do segundo maior rombo da história, à frente apenas do resultado de 2020, que obviamente foi contaminado pela pandemia. Então parece cada vez mais difícil mesmo que essa meta seja alcançada. Claro que a gente espera estar errado, mas... Fazer equilíbrio das contas sem cortar gasto é complicado, a gente sabe, né? Na nossa vida é difícil, imagina, eu quero sair de um endividamento, eu não quero cortar nada. Como é que você consegue sustentar isso? Difícil. Você pode ter um pensamento positivo aí de que tem alguma tia que distante, da qual você nunca ouviu falar, que gosta tanto de você, ouvinte da Band News, ela vai deixar tudo pra gente. Mas não é algo com que a gente deva contar, né? O ideal seria a gente equilibrar nossas contas mesmo. Juliana Rosa volta com outras análises amanhã neste mesmo horário. Até, Ju. Até, um beijo.